E aí, Dicier, eu queria a gente ir pensando um pouquinho na prática, né? Vamos dizer que a gente conseguiu aqui demonstrar a importância que é estabelecer esse relacionamento, mantê-lo ativo de uma maneira crescente, participativa. Mas quando a gente vai para a prática, você consegue trazer alguns exemplos concretos ou algumas dicas de como começar? Uma empresa que não tem, descobriu talvez agora a importância de se estabelecer esse relacionamento, ou até já conhecia a importância, mas chegou no momento de maturidade para trabalhar em cima disso agora. O que a gente poderia orientar, então, para início desse relacionamento? Primeiro você precisa entender como é que está internamente na empresa, né? Na verdade ela precisa reconhecer aquilo que está bom, o que ela acha que está bom, o que ela acha que não está bom e o que ela está fazendo naquele momento, quais são as ações que ela está praticando e o porquê que ela chegou nessa conclusão, né? A regra básica, né? Existe alguns pontos que eu acho que cabem para todas as empresas, né? Que é conhecer as partes interessadas. Se você pegar o sistema de gestão da ISO ou uma outra, vamos pegar qualquer certificação séria, né? Você vai ver que essa importância de se entender o contexto da organização e as partes interessadas é dada em todas elas. Então, se você não conhecer o seu território e quem você influencia ou atinge, né? Ou impacta, você não consegue fazer o trabalho. Então, na verdade, eu digo que não é um diagnóstico, é um raio-x que você deve fazer e conhecer todas essas partes interessadas, montar aí, na verdade, é um trabalho teórico mesmo, aquela sua planilha, como que você influencia essas partes interessadas, como que essas partes influenciadas podem te influenciar, quais são os impactos que podem ocorrer, e quais são os planos de ação de mitigação, e depois olhar isso de forma estratégica e começar a pensar em implementar planos de ação, de comunicação, de relacionamento, se é que não haja, né? E se houver, olhar o que está acontecendo para isso ser potencializado. Então, antes disso, antes de você conhecer o seu ambiente, como você impacta e como o ambiente impacta o seu negócio, você não consegue trabalhar. Não adianta trabalhar por demanda, não adianta ser reativo, né? Eu vou esperar acontecer. Isso dá certo até por um período, né? Eu vou ficar quietinho, vou ficar aqui, porque quanto mais eu falo, pior. Parece que dá... Muitas empresas acham assim, puxa, está quieto, aquilo que você falou. Se eu começar a me mostrar, se eu começar a provocar esse relacionamento que hoje não é provocado, vai ser pior porque eu vou ter demanda. Não vai ser pior. Ao longo do tempo, isso vai ser muito melhor. E às vezes com alguns resultados até mais imediatos, né? Porque só a abertura para você trazer e começar a ter um processo de escuta também dessas comunidades já demonstra algum interesse. Óbvio. E talvez já comece a diminuir rusgas de relacionamento que já pudessem existir pela distância ou simplesmente pelo silêncio. Exato. A gente tem, eu tive uma forte experiência aí com a minha equipe na última empresa que eu trabalhei, que nós implantamos aí um sistema de relacionamento bastante intenso com as comunidades, né? Formando o que a gente chamava de conselhos comunitários, com a participação mesmo de fato das comunidades. O resultado foi muito bom, né? Assim, a gente tinha na época mais de 30 conselhos implementados pelo Brasil, né, em vários estados, lógico, cada um dentro de um grau de maturidade, de aceitação, porque você quebra um paradigma. Quando você muda a relação de assistencialismo para uma relação onde todo mundo tem que reconhecer quais são as responsabilidades de cada um e tem que trabalhar mesmo, né? A empresa tem que fazer o seu papel, a comunidade o seu, e vamos nos ajudar, né? Vamos trabalhar para desenvolver o território de fato. O que a gente pode fazer para isso? Inclusive depois envolver prefeitura, envolver estado e etc. Aí essa relação fica sólida. Essa experiência foi fantástica e deu muito certo. E está sendo praticada até hoje. Então, esquece. Se você não tiver, eu repito, um conhecimento profundo
do seu território, você vai fingir que está fazendo alguma coisa certa. Você pode até acertar uma outra coisa, assim, tiro ao alvo no escuro. Pode até ser que se acerte alguma coisa na mosca, mas a maioria das flechas vão para o lugar errado. E tem a questão, Cicero, do relacionamento, o fato de você trazer, né, para uma relação participativa desde o início, é muito mais confortável, eu diria, em qualquer relação, não só uma relação empresa-comunidade, mas uma relação profissional entre um gestor e sua equipe, ou uma relação, enfim, até na nossa família, qualquer relação, você estar na posição de decisor é sempre muito difícil, é uma responsabilidade muito grande você ser o único a tomar uma decisão. E aí, no caso, uma empresa ser o único lado dessa relação a tomar uma decisão. Quando a gente estabelece esse processo participativo e traz, de fato, a comunidade para perto, para ajudar a mapear e tomar as decisões de o que precisa ser feito para o bem, né, de todos e para que essa relação se mantenha, e coloca esse grupo da comunidade em posição de também decidir junto com a empresa, aí eu acho que tem também uma percepção da responsabilidade que primeiro, que é impossível fazer tudo de uma vez, a gente tem que estabelecer prioridades e compartilhar essa decisão. Então, talvez aquela posição de o outro fez e aquilo eu não concordo, eu faria diferente, muda, porque você se coloca no lugar de, não, se você faria diferente, contribui aqui, né, com a opinião, com o processo, para que então seja diferente se o caminho é esse. A gente acaba melhorando essa relação quando a gente compartilha de fato, inclusive a identificação do caminho, do plano de ação, de como seguir, né? É exatamente isso, né? Ter responsabilidade dói, ter responsabilidade não é simples, né? A gente tem que ter um olhar mais estratégico para tomar a decisão, muitas vezes. E começa a se sentir importante também no processo, né? Sem dúvida. Começa a falar assim, puxa vida, e outra, nós também demos capacitação na época para essas comunidades, capacitação de administração, capacitação de captação de recursos, treinamento para escrever projetos, participar e poder apresentar projetos para captação de recursos, né? Porque recursos tem vários locais e muitas vezes essas comunidades não conseguem nem escrever um projeto, né? Essa parte de responsabilização, elas começam a se entender o processo como um todo e passam a entender até, na maioria das vezes, o quão importante é conhecer também a dinâmica da empresa, né? E a empresa começar a ter uma relação de confiança tal que quando é momentos de vacas magras, por exemplo, porque eles começam a entender o valor do triple bottom line, lá na questão social, ambiental e econômica, quando a empresa está passando por uma dificuldade econômica, até de ajudar a empresa, né, nesse momento, em termos de relação, de exigência, de pressão, entendeu? Isso é fundamental, né? É fundamental. Sim, até porque se for feito dessa maneira, a gente está falando em valor compartilhado, e manter a empresa significa também manter uma comunidade mais participativa, com maior desenvolvimento, tomando suas próprias decisões junto com o grupo que representa a empresa. Então, é um ganha-ganha, de fato. Eu tive uma experiência, né, numa empresa do setor sucroenergético, no agronegócio, de uma cidade pequenininha, no Nordeste, onde, obviamente, a empresa era a principal a principal operação, fonte de emprego, de impostos e movimentador do comércio local, porque na medida em que a empresa trazia profissionais de fora, né, com especialidades que a gente ainda estava desenvolvendo na região, você aumentava aquela população da cidade, né? Então, você tem um impacto grande. E vinha de uma cultura, até quando eu entrei, de ausência de relacionamento. Não era nem boa, nem ruim. Simplesmente não se falava. E aí começa, obviamente, a ter queixas. Quando cheguei, eu soube de queixas porque a prefeitura mandava ofício relatando algum problema, fazendo alguma solicitação de alguma dificuldade na cidade, e a empresa simplesmente não dava retorno. Então, não era nem, enfim, por medo de se relacionar, né? Por medo de abrir essas portas.
E eu lembro que durante um processo até de devolutiva do diagnóstico social, quando a gente estava estabelecendo o plano de ação, eu havia, pelo nosso lado da empresa, solicitado uma reunião com o prefeito. E foi tão engraçado até a situação, porque toda a liderança daquela unidade, né? Tinha até investidor, eu levei até investidor, mas a liderança da unidade estava lá e todo mundo com muito medo de qual seria a reação, né, do outro lado, que era o poder público. E foi até engraçado, porque na sala eu marquei a reunião com o prefeito, até então eu achei que teriam 2 pessoas participando. Quando eu cheguei na sala, ela estava em formato de auditório e tinham mais de 10 secretários presentes, todos com assessor. E quando você olha, você fala, gente, peraí, era um grupinho e agora tem toda a prefeitura em peso aqui, né, para participar. E a sensação é de medo, porque o que será que vai acontecer se veio todos os secretários de uma prefeitura te ouvir falar com você? E no final, foi um dos melhores relacionamentos que, em curto prazo, a gente conseguiu estabelecer simplesmente por se abrir para um processo de escuta e de tomada de decisão conjunta. Né? Parece que é amedrontador no início, quando a gente se coloca lá presente, mas eu diria que é um amadurecimento muito importante do ponto de vista de relacionamento, né? Sim. E aí, eu queria até emendar em trazer mais um questionamento, que esse receio, né, esse medo de se abrir, de se colocar presente, ele muitas vezes existe, mas ele acaba sendo maior, ele acaba sendo piorado quando a gente fala em comunidades que demandam especificidades aí nesse relacionamento, né? Ou porque tem características culturais muito próprias, ou porque tem legislações brasileiras que estabelecem o formato de como deve acontecer essa abertura de relacionamento, né? E como tem que ser estabelecida essa relação. É talvez mais um empecilho, uma dificuldade mesmo para se conhecer todas essas especificidades do ponto de vista da empresa, e ela muitas vezes não estabelece a relação. E a gente está falando de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, a gente sabe que tem cada uma com uma especificidade e características muito próprias. E quando a gente está falando, então, desse perfil de comunidades, como a gente começa, Dicério? Qual a sua sugestão, suas dicas ou vivência aí, casos? Eu sei que você já esteve muito próximo de muitas comunidades com perfis específicos aí, indígenas, enfim. Mas o que a gente pode trazer para acalmar e talvez até incentivar que essas relações sejam estabelecidas, mesmo com comunidades que a gente sabe que tem especificidades no relacionamento? Eu estou terminando um trabalho grande, né, que a gente está fazendo exatamente esse trabalho de mapeamento e para depois desenhar o plano de ação de mais de 180 comunidades na Amazônia. Já terminamos a parte de campo e agora estamos no momento de escrever o relatório. E a gente conviveu muito com isso, né? O quão importante é você entender as especificidades, a parte cultural, né? E analisar e estudar muito bem toda a história dessa comunidade, né? Comunidades que estão há 100 anos no local, como é que isso foi, como é que se formou essa comunidade, como é que você define se ela é tradicional, se ela não é tradicional, tirando as que são por lei, né, indígena, quilombolas, ribeirinhas, tem várias, faxinais, caipiras, tem uma lista lá que já são reconhecidas, né, mas tem outras que têm direitos também, que a gente chama, é uma palavra difícil de falar, direitos consuetudinários, são direitos que extrapolam a lei, né? São direitos que são adquiridos ao longo da sua história por prática cultural, né? E quando você vai trabalhar nesse diagnóstico, né? Nesse raio-x que eu falo, e você tem presença ou possível presença de comunidades tradicionais no seu território, não faça isso sozinho, procure ajuda, procura quem entende, procura quem é especialista no assunto,
Por exemplo, indígenas, você tem toda uma forma de você trabalhar, você não pode entrar numa tribo indígena, você tem que ter autorização da FUNAI, você tem que ter todo um cuidado, né? Eu vejo cada barbaridade aí que acontece em tribos indígenas aí. Recentemente a gente viu publicando aí uma festa que teve, ela sem autorização, entrando em tribo indígena. Então, assim, não, é um assunto, procurem ajuda, procurem empresas que têm conhecimento, porque senão você acha que está fazendo uma coisa boa e você está fazendo uma coisa muito ruim, muito ruim. Porque mesmo que você leve alguma ação que você acha que vai contribuir, você pode estar destruindo uma forma de ser, uma cultura daquela comunidade. Você pode estar quebrando ali uma dinâmica que não era o momento de você fazer isso. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma comunidade que fazia, por exemplo, estátuas, fazia bonequinhas de barro e vendiam isso na estrada, vendiam para os turistas. E a gente resolveu um dia fazer um trabalho para melhorar essa venda, tirar atravessador e tal, e não acabou sendo legal isso, sabe? Por quê? Porque o prazer das pessoas que compravam era ir lá, no local, fazer essa negociação, ir direto. Então, aquilo que a gente passou, falou, poxa, tem gente que vem aqui, compra por 10, vende por 50 lá em São Paulo. Mas a gente achou que não, então que ela venda por 40, né? Acabou dando um problema isso, sabe? Estou sendo bem resumido aqui para não levar nenhum... Claro. Para não dar a entender, mas assim, quem foi, como foi, mas assim, então se você não entender como é que funciona aquela dinâmica, você acaba, em vez de melhorando, destruindo o negócio. Então precisa conhecer essas comunidades tradicionais, elas têm seu modo de vida, ela tem a sua forma de fazer, ela tem algumas legislações que são pertinentes, então trabalha as empresas para começarem a trabalhar com isso, e outras também, né? Eu acho que tem que sempre ir atrás de pessoas que já conhecem como fazer, que já tiveram experiência, que já trabalharam e fracassaram, e em cima do fracasso aprenderam como trabalhar, para minimizar qualquer tipo de erro de relacionamento ou de implantação de projetos que por fim não dão certo, entendeu? E aí o problema é maior ainda, né? O que eu percebo de ser, eu também durante um tempo acabei vivendo principalmente essa realidade com comunidade indígena, relacionamento com FUNAI, com lideranças indígenas e etc., é que na hora da gente se relacionar, a gente tem muito aquela postura que está no nosso drive, né, como empresa, da gente agenda uma reunião, marca uma reunião, só fazer uma hora de reunião, está resolvido, o assunto está colocado numa mesa. E, na verdade, você tem que ter uma postura muito diferente para chegar até em respeito àquela cultura tradicional que você está lidando e que é muito diferente da nossa cultura, e a gente, apesar de qualquer relação, não pode considerar que a nossa tem que predominar em relação àquela cultura local, porque você é um estrangeiro chegando naquela terra como empresa, né? Se a gente for considerar isso, é super importante realmente estabelecer. Mas o que eu percebo é que muitas vezes, de uma forma geral, quando a gente está dentro do ambiente empresarial, a gente acaba esquecendo de considerar nesse levantamento aí de possibilidade de relacionamento, de lideranças, organizações da sociedade civil organizada. Terceiro setor, que enfim, mais comumente chamado ainda, conhecido como ONGs, organizações não governamentais, mas que hoje a gente já chama de OSC, né, OSC, que são as organizações da sociedade civil, e que poderiam ser até interlocutores muito mais capazes de estabelecer essa relação em conjunto quando você traz, porque muitos são organizações da sociedade civil de lideranças dessas comunidades, né, que tem ONGs que representam, que trabalham a liderança, que têm uma institucionalidade, conhecem a cultura e conseguem talvez fazer melhor essa relação de estabelecer um eixo entre esses dois mundos, né, e a gente acaba esquecendo, acreditando que é só eu ir lá para dentro da comunidade indígena, quem é a liderança, se é cacique, se é pajé, e vamos conversar.
e está resolvido, né? Então, muitas vezes, se a gente amplia esse olhar e coloca o terceiro setor, representante das próprias comunidades, muitas vezes, né, de lideranças dessas comunidades, funciona bem. Eu tive uma experiência com a TNC, que eu sei que você teve um relacionamento muito grande também, enquanto rede de sustentabilidade, e que eles tinham um fórum de diálogo com comunidades indígenas, entre empresas e comunidades indígenas do Brasil inteiro, e conseguia agregar de uma maneira para estabelecer o relacionamento, justamente porque eram profundos conhecedores dessa cultura e conseguiam fazer a mediação entre os dois mundos, né? Ali trazendo todas as lideranças, ajudando a reconhecer quem eram as lideranças, quem tem legitimidade, quem não tinha legitimidade para representar e orientando. Então, a gente trazendo outros atores talvez ajude bastante, não esquecendo que esse terceiro setor às vezes da própria ali, né, da própria comunidade, tem organizações ali dentro que já estão institucionalizadas e conseguem colaborar para estabelecer esse relacionamento de uma maneira mais apropriada, né? Não, a gente deixa as ONGs de lado às vezes. Não tenha dúvida, eu sempre trabalhei muito com ONG, né? Você mesmo citou aí grandes ONGs e pequenas ONGs, né? Sim. Elas têm muita gente séria, né? As ONGs passaram por um período, às vezes por um período complicado, dizendo que são aproveitadores. Isso não é verdade, né? Existem muitas ONGs extremamente sérias que trabalham de forma muito legal, com um trabalho comprometido, com conhecimento profundo. Eu sempre dei muito valor para isso, sem citar as grandes, né, que não precisa, TNC, WWF, WRI, SOS Mata Atlântica, não vamos citar aqui, né? E as pequenas também que precisam desse trabalho, gostam, fazem porque amam, né? E têm um conhecimento muito profundo, você falou muito bem. Então, quando eu falo buscar ajuda, né, não fazer isso sozinho, nós estamos falando aqui de comunidades extremamente complexas, eu estou colocando também as ONGs, né? O setor dentro disso, né? Não é só a empresa, não. Eu trabalho muito com ONG. Então, o importante é não querer achar que sabe fazer, porque não sabe. A verdade é essa. Sem dúvida, é uma verdade. São culturas muito peculiares e distantes, a gente não nasceu lá, não está naquela região, e eu acho que até um sinal de respeito mesmo, a gente buscar os caminhos corretos para entender e aprender a se relacionar, compreendendo a necessidade da via contrária, né, da comunidade para dentro da empresa. Mas muitas vezes, quando a gente chega, principalmente em cidades pequenas do interior do Brasil, você encontra organizações muito representativas, mas que precisam de ajuda para se desenvolver e querem ajuda, né, para se desenvolver do ponto de vista de gestão e etc. Então, às vezes, é até mais fácil para uma empresa buscar uma consultoria que já tem essa vivência, ou seja especializada, tem esse conhecimento, do que lançar mão também, não digo abrir mão nem da consultoria, não, porque ali é um trabalho sistematizado, né, tem metodologia ali para acontecer, tem sempre uma forma de trabalhar, uma ferramenta por trás amparando, mas eu digo de trazer para o relacionamento, às vezes pode parecer mais difícil, porque teria que ajudar essa organização a desenvolver, mas você até na sua fala anterior deu alguns exemplos que são muito ricos, eu acredito também que é valor compartilhado, é um ganha-ganha, quando você ajuda levando ferramentas para melhorar a excelência de gestão dessas organizações, a captação de recursos, a gestão de projetos, o desenvolvimento de lideranças. Então, você tem iniciativas onde você consegue fortalecer essas organizações e elas serem um parceiro muito significativo para estabelecer e manter esse relacionamento local, sem dúvida, porque conhecem a região, a cultura, a necessidade daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, também somos aqui grandes defensores dessa relação de valor compartilhado, trazendo o terceiro setor e a empresa para o mesmo fórum de trabalho de relacionamento, porque, sem dúvida, você até desonera a empresa da responsabilidade de compreender tudo, porque você tem um parceiro local que vai te ajudar nessa compreensão, né? Exatamente, é isso mesmo. Aqui para começar a estabelecer
esse relacionamento com foco nesse nome que parece robusto e não fala muito sobre o que é a licença social para operar. Então, para a gente finalizar, Dicieiro, você quer deixar algum recado aí para as empresas que estão hoje compreendendo a necessidade de estabelecer o relacionamento? Quem trabalha com ESG, com sustentabilidade, né, sabe, tem uma análise bastante crítica de como isso tem evoluído, né, porque é um assunto novo, né, assim, digamos, né, que não tem aí, começou esse assunto a ficar forte mesmo nos últimos 40 anos, vamos falar isso, né, era muito mais forte a questão ambiental, começou lá com segurança no trabalho, depois veio a parte ambiental, só como eu falei, social, e dizer que, assim, para mim, que já está aí para você também, né, nós estamos aí nessa jornada há muito tempo, né, eu fico bastante feliz de ver essa movimentação toda, né, independente do trabalho, né, do nome, se é sustentabilidade, se é ESG, qualquer outro que seja, mas essa agenda está ficando cada vez mais séria, né? Cada vez mais importante dentro do contexto mundial, né? E eu escrevi um artigo ontem para o LinkedIn, né? A gente vê lá o Bill Gates lá, né? Dando maior importância para a questão de mudanças climáticas, escrevendo um livro, né? Ele se aprofundou no assunto. Então você vê que o quão interessante está ficando, né? Esse assunto. E eu fico muito feliz com esse assunto de discutir esse assunto de licença social, porque ele tem uma complexidade muito alta, né? E as empresas, elas dão muita importância na área ambiental, dão importância para a área social, mas ainda precisa ser mais profunda, entender melhor do seu contexto, das suas partes interessadas, e buscar ajuda, não achar que consegue fazer tudo, que sabe fazer tudo, e repito, porque não sabe, e precisa de ajuda de pessoas ou de instituições especializadas nesse assunto, para que esse trabalho seja de longo prazo e seja sustentável, né? Para não ser mais uma modinha inicial, achar que está bonito, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, já estou bonito surfando na crista da onda aí, porque não é assim que funciona, né? Relacionamento, respeito à cultura é de suma importância para a perenidade do negócio, né? Obrigada, Dicieiro. Foi mais um papo super gostoso. Se deixar, eu e o Dicieiro, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, porque é um assunto que somos os dois muito apaixonados quando a gente fala em ESG, na área de sustentabilidade socioambiental, e como ele disse, o que importa é a prática, não importa o nome que a gente dá, né? A gente tem que trazer isso para um nível estratégico de tomada de decisão, permeando a empresa como um todo, e não só uma área na tangente, como aconteceu durante um tempo, mas é algo que a gente gosta muito, então se deixar a gente fica aqui por muito tempo. Mas eu queria agradecer, a gente, enfim, cada live eu digo que a gente acaba trazendo um gancho, uma deixa para outros assuntos, a gente tem aí essa relação de terceiro setor e empresa, que a gente, eu sei que existem muitas dúvidas, a gente tem o diagnóstico social que a gente combinou e conversou de trazer assim para o tema de uma próxima live, para a pauta. Então, em breve, a gente divulga qual é o tema daqui a 15 dias. Obrigada, Dicieiro. Obrigado a vocês, viu?